Estamos começando mais um programa Dr. Chef. Hoje, duas receitas especiais. Parece que deu certo a nossa receita de creme de caldo, né, que as pessoas queriam, pediram mais. E aí me falaram sobre um caldo novo que está aí sendo muito comentado, muito feito e está caindo na moda, vamos dizer assim, que é o tal do caldo de quenga. Parece muito engraçado você falar caldo de quenga, porque isso daí pode trazer para você lembranças engraçadas, tudo, mas quenga era quenga mesmo, aquela pessoa considerada de vida fácil. Então, nos antigos, ali na época de Salvador, a gente vê muito isso nas minisséries de televisão, onde os nordestinos falam sua quenga, é sempre mulher de vida fácil. E eu não sei por que essa sopa, esse creme, esse caldo foi ter esse nome, porque se foi criado mesmo por essas quengas, elas conseguiram, através de três elementos, que é a mandioca, a mandioquinha e a cenoura, misturados na mesma proporção, na mesma quantidade, criar um sabor que é algo assim impressionante, tá certo? Então, se foi as quengas, parabéns às quengas, o que nós queremos é justamente esse creme maravilhoso que está sendo comercializado já em vários lugares, está sendo muito falado e você não pode ficar sem saber fazer. É tão fácil quanto o nosso caldo verde, é praticamente quase o mesmo processo. Pensa comigo, o que é uma sopa? É uma base cremosa, onde você coloca um elemento de sabor, pode pôr dois elementos de sabor. Aqui nós vamos colocar o frango, nós vamos colocar o bacon, mas a base dessa sopa, a cremosidade, ela pode ser aquosa, se for um caldo que nem uma canja, ela pode ser aveludada, cremosa, ou ela pode ser mais densa. Então isso só é conseguido através de espessantes, elementos que espessam. O que nós temos aqui? Nós temos as batatas, as raízes em si, são esses elementos que, quando cozidos e depois eles são triturados de uma forma bem homogênea, eles formam um creme muito saboroso, mas precisam ser cozidos. A mesma coisa aconteceu com o caldo verde, nós usamos a batata e aqui as quengas escolheram três elementos muito legais. Então nós vamos trabalhar o quê? Com o corte desses elementos. Como você não vai ter cenoura que vai aparecer no prato, nenhum pedaço de mandioquinha que vai aparecer no prato, então para ela poder cozinhar, com mais rapidez, corta bem pequenininho, porque daí o tempo de cozimento é rápido. Então é isso que nós vamos fazer e você faça isso na sua casa, que em 5 minutos você faz a sopa. Nós vamos pegar o nosso frango, primeira coisa da receita, nós vamos pegar o nosso frango, aí nós vamos selar ele e depois nós vamos fazer o processo de cozimento. Então a base é essas três raízes, tá? O sabor é o frango e o bacon e a maravilha chama-se caldo de quenga. Anota os ingredientes e nós voltamos já. Caldo de quenga: meio quilo de mandioca, meio quilo de cenoura, meio quilo de mandioquinha salsa, um peito de frango, 3 colheres de bacon picado, 2 colheres de cheiro verde picado, 2 cebolas picadas, 5 dentes de alho, sal, pimenta, noz moscada a gosto. Já notaram os ingredientes? Ótimo. O que nós vamos fazer? Nós vamos selar esse frango. Como ele vai ser cozido, você precisa selar, porque senão sai toda a água de dentro desse frango, da carne desse frango, e ele vai ficar borrachudo na hora que você for desfiar. Se você selar, se você tampar, se você queimar essa superfície do frango, ele vai fazer com que esse caldo que existe dentro dele não possa sair, não possa extravasar. E você consegue manter o sabor desse frango. Na hora de desfiar, você vai sentir uma carne mais saborosa. Dá para enfiar na panela de uma vez, mas vamos fazer o certo. Panela bem quente.
Bom, desligamos aqui nossa panela, deixa o peito de frango lá. Nós vamos agora preparar os legumes que vão para o cozimento junto com o frango, e quanto menor você colocar ele na panela, mais rápido vai ser esse processo de cozimento. Então acompanhe como eu vou fazer. Não se preocupe, porque todas as raízes vão ser batidas no liquidificador, então não vai aparecer nada. O que nós queremos é o creme formado pela união desses 3 sabores, tá? Cortei? Já vou colocar dentro da panela. Agora vamos para a mandioca. Colocamos a mandioca lá também. A cenoura. Colocamos agora a cenoura lá. E uma cebola. Nós temos 2 cebolas que vão no processo de preparo desse caldo. Então nós vamos colocar uma cebola bem picadinha. Porque ela vai desmanchar na água mesmo, então não vai aparecer, que vai ser batida no liquidificador. Então tá pronto. É só para dar o gosto desse cozimento. É uma cebola só. Acrescentamos água o suficiente para cobrir só os legumes e aí cozinhar, tá? Liga o fogo. Não foi tão difícil ainda. Faltou o bacon, mais uma cebola, faltou a noz moscada, faltou o alho. Então tudo isso vai ser feito depois que nós cozinharmos esse frango nessas raízes. Nós vamos tirar o frango, nós vamos desfiar, picar ele bem picadinho. Aí a gente vai fritar o bacon na panela. Aí vocês vão ver só. É uma maravilha. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos já
com o cozimento já pronto, que você não precisa acompanhar isso passo a passo, é só cozinhar. E aí, estando bem macio todos esses ingredientes, nós podemos já desligar. Então, enquanto isso acontece, você vai para o intervalo comercial e nós voltamos já. Voltamos do nosso intervalo comercial. Enquanto você dava uma distraída na cabeça, nós aceleramos o processo de cozimento do nosso frango e dos nossos legumes. Então está aqui tudo pronto. Eu vou colocar tudo isso com caldo e tudo dentro do liquidificador. Até a última gota. Colocamos dentro do nosso liquidificador e aí vamos escutar o barulho de bater isso aqui, deixar bem homogêneo, bata bastante. Terminamos de bater, desliga o liquidificador, deixa descansar um pouco. Enquanto isso, você vai acompanhar. Eu piquei o bacon bem picadinho, tá? Para que ele possa entrar a partir de agora. Agora nós vamos acrescentar o quê? Um sabor a mais nesse creme.
Só esse creme, ele já está gostoso. Agora, se a gente acrescentar esses sabores, aí ele fica muito gostoso. Então nós vamos fritar o nosso bacon, tá? Picadinho. Aí depois eu vou acrescentar o nosso frango desfiado, que você também vai acompanhar o processo para desfiar. Então vamos começar aqui com o nosso franguinho, com o nosso bacon, aliás. Agora a gente acrescenta aqui o alho, vai continuar fritando junto com o bacon. Agora a gente acrescenta o nosso frango desfiado, aí nós vamos agora fritar esse frango junto com esse bacon, junto com esse alho. Fritou um pouquinho o nosso frango, acrescenta a outra cebola que sobrou, picadinha. Agora vamos acrescentar o nosso creme, que foi batido. Quero que ela fique um pouco mais líquida, ela está muito cremosa ainda, um pouquinho mais, é um caldo, então eu vou acrescentar um pouquinho mais de água só.
Vou acrescentar noz moscada. Aqui você coloca a quantidade que você quiser. Nós gostamos, mas não muito. Mexa. E agora é hora de provar o sal e a pimenta do reino antes de colocar o cheiro verde no final. É o cheiro verde para ele não demorar muito tempo e ficar escurinho assim quando ele cozinha, tá? Então, vamos experimentar o sal. Um pouquinho de sal, sim. A noz moscada ela dá um leve ardência, assim, um ardorzinho bem legal para esse caldo. Pimentinha do reino, moidinha na hora. E o nosso cheiro verde eu vou só picar, não vou colocar muito não, só picadinho assim, ó, para ele dar um aspecto bem rural, bem interessante. Só um pouquinho. Você coloca a gosto, né? Então, o meu gosto não é muito nesse caldo. Bom, enquanto aqui termina aqui o cozimento, rapidinho, tá? Eu vou tampar a panela. Você copia de novo os ingredientes e nós voltamos já para experimentar mais essa maravilha. Tá friozinho, vai bem no caldo, tá certo? Então, eu copio de novo os ingredientes e voltamos já. Caldo de quenga, meio quilo de mandioca, meio quilo de cenoura, meio quilo de mandioquinha salsa, um peito de frango, 3 colheres de bacon picado, 2 colheres de cheiro verde picado, 2 cebolas picadas, 5 dentes de alho, sal, pimenta, noz moscada a gosto. Então você já me viu servindo, então agora é bem cremoso mesmo, muito gostoso, cuidado, comer muito quente. Dá para sentir o gosto da mandioquinha, da mandioca, a cenoura dá um leve doce, aí o sal corrige, o frango, tudo muito bom, nossa. Se as quengas comiam isso, comida boa, hein? Muito, muito boa. Tá friozinho, bom pra gente poder fazer um caldo, né?
Tá aí, caldo de quenga. É o que eu falei, se elas comiam isso, nossa, muito 10. Então, vamos intervalo comercial, depois nós voltamos para o segundo bloco, vocês vão aprender a fazer esfirra, no estilo árabe mesmo, bem temperada, muito fácil de fazer, que você pode aproveitar na sua casa. Enquanto isso, eu vou terminar de comer a minha sopa, tá? Meu caldo de quenga, muito, muito saboroso. Voltamos do nosso intervalo comercial. Agora vamos aprender a fazer uma receita que alguns amigos já estão pedindo para mim. Ô, doutor, faz esfirra. Então nós vamos aprender a fazer uma esfirra de carne, muito fácil. Se você pode deixar ela pré-assada e congelada, depois é só você, depois de congelada, colocar no forno para ela dar aquela crocância. Ou então você pode fazer na hora ali, é rapidinho, é muito fácil. Então nós vamos agora para a segunda receita de hoje, esfirra de carne. Anote os ingredientes. Esfirra de carne. Para a massa, 1 copo americano de óleo de milho, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 colher de sopa de sal, 30 gramas de fermento biológico, 2 xícaras de água morna, 1 quilo de farinha de trigo até dar o ponto na massa. Recheio: 1 quilo de carne moída crua, 1 cebola grande picada em cubos, 4 tomates grandes picados, 4 suco de limões grande, cheiro verde a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Bom, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, você tem que fazer a massa, porque ela tem que descansar. Sempre a gente fala isso. Toda massa que você faz, ela precisa dar um descanso para ela começar o processo de fermentação. Então, se você vai fazer um pão, se você vai fazer um salgado, ou se você vai fazer qualquer outro tipo de receita, aonde vá massa, é sempre bom que você faça com antecedência primeiro, e aí enquanto a massa está descansando, você vai preparando o seu recheio ou o seu complemento, tá certo? Então nós vamos começar com a nossa massa, é muito fácil de fazer, os ingredientes são muito fáceis de você ter. Então nós vamos pegar o nosso fermento biológico e vamos misturar com o açúcar até ele dissolver, até ele ficar líquido, que é exatamente o que nós estamos precisando que aconteça. Essa mistura é muito importante para o processo de fermentação. Já está começando a ficar na forma líquida, tá? Mistura bem o fermento ao açúcar. Procure deixar ele bem homogêneo, isso. Pronto, aqui nós já temos, está bem homogêneo, bem líquido. Agora nós começamos a acrescentar os elementos líquidos mais o sal. Então a gente vai colocar o óleo, vamos incorporar a água, o sal, vamos tentar incorporar, apesar que óleo e água não se misturam, mas o fermento, isso, e devagar você vem colocando a farinha de trigo.
Coloque uma boa quantidade primeiro, tá? E aí vamos começar a mexer isso, a misturar tudo isso. Quanto mais você mexer, mais você mistura e deixa homogêneo todos os ingredientes. Isso, tá? Ainda não terminamos a farinha. Até dar o ponto para a gente poder trabalhar com a mão. Então, preparar nossa mesa. E mão na massa. A massa está bem mole ainda, então mais um pouco de farinha. É um trabalho de amassar. Procure misturar bem os ingredientes, até que a massa fique lisa. Pronto. Aqui está a nossa massa. O que nós vamos fazer? A gente vai agora deixar ela descansar. Enquanto isso, nós vamos começar a preparar o recheio. O recheio vai entrar cru. Você não vai preparar a carne moída de forma alguma. Nós vamos pegar todos os ingredientes, vamos misturar e aí nós vamos rechear com isso. Na hora que ele for assar, aí ele vai cozinhar e a carne vai ficar na consistência e no desejo certo, né, do cozimento. Então você pode comer muito bem uma esfirra com aquela carne seca, ou então você pode comer uma esfirra com uma carne mais molhada, que não foi tanto, né, assada assim, e tem com certeza um sabor melhor. Então vamos agora, enquanto a nossa massa dá uma descansada, eu vou preparar o nosso recheio. Bom, enquanto a nossa massa está descansando, o que nós fizemos? Nós vamos ter que colocar os outros ingredientes do recheio todos juntos. Então é muito importante, já que a carne está moída, é muito importante que os ingredientes, o tomate, a cebola e o cheiro verde, entre bem pequenininho, para que você possa comer e não se surpreenda com um pedaço grande, alguma coisa assim. Então vocês vão acompanhar agora as imagens de como eu fiz, de como eu cortei, bem pequenininho. E aí o segredo qual é? Misturar tudo isso na carne, misturar bem, deixar bem homogêneo, temperar com sal, pimenta do reino, pronto. E cru mesmo, ele vai ser o nosso recheio dessa esfirra. A hora que nós terminarmos essa parte, aí nós vamos trabalhar com a massa, abrir, vamos rechear com essa carne, vou dobrar e aí nós vamos colocar isso para assar, para você ver que facilidade que é para fazer esfirra de carne. Então acompanha.
É importante cortar pequenininho, porque vai misturar com a carne e você vai comer isso depois. Se ele ficar uns pedaços de tomate grande, aí você fica esteticamente feio, fica aquele pedaço de tomate, né? Então quanto menorzinho você fizer, né, mais quadradinho você fizer, melhor vai ficar a apresentação. Ele dá uma leve murchada enquanto ele assa e ele fica na consistência certa. Então bem fininho. Isso. Pronto, o tomate já está pronto. Agora nós vamos picar a cebola. Tá, o que eu fiz? Eu já piquei aqui o tomate, a cebola, né, e o cheiro verde, como vocês acompanharam. Eu vou colocar tudo aqui no recipiente. Vou colocar a carne moída, isso. Colher. E vamos misturar. Eu, como não aguento, já vou meter a mão nisso aqui, né? Então, o objetivo não é nem esmigalhar muito por causa do tomate. Você não pode apertar essa massa aqui, mas o que você puder dissolver de carne moída e misturar com esse tomate, com essa cebola, vai ficar melhor, vai ficar mais homogêneo. Então, mexa, tá? Faça com que os ingredientes possam se misturar o máximo possível. Pronto. Agora vamos esperar a nossa massa descansar mais um pouco. A hora que ela estiver no ponto, eu vou pegar a massa, nós vamos abrir, fazer bolinhas, vamos abrir, aí nós vamos rechear com esse nosso recheio. Eu ainda não coloquei o sal e a pimenta do reino, vocês vão acompanhar eu fazendo isso. Pimenta do reino. Perfeito. Vou deixar também esse recheio descansar um pouco. Voltamos então, vamos ao intervalo comercial. Aí nós voltamos, abrimos a nossa massa, recheamos a nossa esfirra e já colocamos para assar mais ou menos uns 30 minutos até ela dourar, tá certo? Então, vamos ao intervalinho e aí já nós voltamos para poder fazer o recheio da nossa esfirra. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. O que ficou faltando a gente acrescentar também ao nosso recheio foi o limão. Eu já coloquei um pouquinho e aí antes logo de poder assar eu vou colocar o resto para ele ficar bem intenso. Tá? Então nós temos o suco dos limões ainda que nós não colocamos naquela mistura de carne lá, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai dividir a massa em bolinhas que vão dar exatamente o tamanho que você vai querer abrir a sua esfirra. Você pode fazer maior, menor, né? Dependendo da sua.
até ela virar um disco. Agora nós vamos fazer o que? Colocar então o nosso limão, certo? Isso. Agora a gente mistura esse limão. Bem azedinho. Então vamos lá, nós vamos rechear. Pegar um pouco da massa, colocar no centro. Isso. E agora ensinar você a fazer 3 dobras. Uma, passando por cima 2 e a última passando por cima 3, tá? Aí você vire ao contrário e coloque numa assadeira. Isso. Repetimos o mesmo processo. Recheio. Faz uma dobra. A segunda aqui por cima, isso. E a terceira fechando, isso. Agora vire. Cabeça para baixo. Mais uma vez. E assim você vai fazendo com toda a massinha. Você vai acompanhar eu fazer. Primeira dobra, a segunda tem que passar por cima, ó, tá? Por cima, isso, fecha, e a terceira por cima de todos, isso. Agora a gente vira ao contrário. De novo.
vou fazer só uma assadeira para você ver, depois eu termino. Então, não precisa passar o ovo. Eu acho que o jeito certo é sem ovo, ela vai crescer parecendo um pãozinho. Agora, se você passar ovo, ela dá um acabamento, a gema de ovo dá um acabamento melhorzinho para isso. Bom, então vamos colocar no nosso forno. $180, mais ou menos em torno de uns 25, 30 minutos. Ela cresce, fica bem coradinha e aí nós vamos comer essa maravilha. Então acompanhe o processo de assado da nossa esfirra. Bom, nossa esfirra está pronta. Esse é o que eu quero que ela fique assada. Eu vou colocar aqui do lado enquanto ela esfria, porque não dá para comer quente desse jeito. Enquanto isso, você anota de novo os ingredientes. E aí, quando a gente voltar, nossa esfirra já vai estar friazinha, pronta para ser comida. Então, anota os ingredientes e voltamos. Esfirra de carne. Para a massa: 1 copo americano de óleo de milho, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 colher de sopa de sal, 30 gramas de fermento biológico, 2 xícaras de água morna, 1 quilo de farinha de trigo até dar o ponto na massa. Recheio: 1 quilo de carne moída crua, 1 cebola grande picada em cubos, 4 tomates grandes picados, 4 suco de limões grande, cheiro verde a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Bom, enquanto você anotou os ingredientes, novamente, né, nós temos aqui a nossa esfirra já fria. Olha como é que ela fica por trás, tá? Ela fica bem seladinha, né? Então vamos lá. Massa bem fininha. A carne assada certinho, o sal, o limão. Você tem que fazer na sua casa. É melhor, hein? Acho que eu comeria umas 40 dessas, assim. Eu só posso comer mais uma. Ela fica bem macia, seladinha, ó.
Esse foi o programa de hoje. No primeiro bloco você aprendeu a fazer o caldo de quenga, uma sopa maravilhosa, tá frio, bom para você fazer e fácil de fazer. E no segundo bloco nós fizemos a nossa esfirra de carne, a moda árabe mesmo, bastante limão, muito saborosa. Eu acho que você tem que experimentar fazer também. Esse é mais um programa Dr. Chef. Graças a Deus estamos aqui. Agradecemos a todos pela audiência e voltamos em breve com muito mais comidinhas de inverno, tá? Muito obrigado e até o próximo programa.